Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 154 do caderno amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019, ok? Então vamos lá. Uma formiga encontra-se no ponto X no lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. Pô, Caú, como assim cilindro reto? É o seguinte, você já tem a figura aí, tá? Representando um copo nesse formato de cilindro reto, mas até eu vou preferir colocar uma outra figura aqui embaixo, tá? Que eu acho que vai se adaptar melhor à questão. Vai ficar melhor para eu explicar para você a questão. Olha só. Ó, pessoal, coloquei aqui ó, uma imagem com latas, tá? Aquelas latas tradicionais que nós encontramos no supermercado, tá? Você pode até imaginar que é uma lata de leite e apenas os rótulos das latas foram retirados, ok? Então, cada lata dessa tradicional do supermercado tem o formato de um cilindro reto, ok? Então, ó, uma formiga encontra-se no ponto X, no lado externo, no lado de fora, de um copo que tem a forma de um cilindro reto. Ok, imagine a lata lá de leite. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo, tá? Vamos interpretar a lata, tá certo? Então, olha só, tá aqui a lata, ok? Essa lata tá aberta, né? E no lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. Aqui, ó, no ponto V. Esse ponto está dentro da lata, é um ponto interno à lata. A formiga segue o caminho X, Y, Z, W, V. Ó, ela está aqui, ó, X, aí depois Y, depois vem andando aqui Z, depois W e depois V. Sempre sobre a superfície lateral do copo, de forma que, ou da lata, pensando na lata, de tal forma que os trechos ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. Ó, ZW e WV na superfície interna do copo. E a formiga encontra-se no ponto X no lado externo de um copo. A formiga está aqui do lado de fora do copo, ou da lata, tá? E aí, ó, ela vai fazer o seguinte, ó, pelo lado de fora, vem subindo, subindo, subindo. Quando chega aqui, ela vai andando pela borda da lata, ó, até chegar em Z. Quando chega em Z, ela desce já pelo lado de dentro da lata, ok? E, lembrando, né, eu estou chamando, na questão fala copo, mas eu estou falando lata porque vai ter um momento da questão que vai ficar melhor para você raciocinar como se fosse uma lata, tá? Em relação ao rótulo, vou falar no rótulo daqui a pouco. Então, ó, saiu daqui do lado de fora, ó, formiga estava aqui do lado de fora e foi subindo, subindo, chegou em Y. Quando chegou aqui em Y, ela foi pela borda da lata, ó, até chegar em Z, ok? E quando chegou em Z, ela desceu já pelo lado interno, né, internamente a lata, quer dizer, pelo lado de dentro, né? E quando chegou em W aqui, ó, ela foi até pelo lado interno, mais uma vez, pelo lado de dentro, até V, ok? O caminho X, Y, Z, W, V é mostrado na figura, ok? Sabe-se que os pontos X, V e W, ó, X, V e W, se encontram à mesma distância da borda. Pessoal, essa parte aqui é bem importante para você interpretar. Vê, X, V e W estão à mesma distância da borda. Isso é muito importante pelo seguinte, a formiga saiu daqui, estava em X do lado, né, de fora, subiu, depois veio pela borda, desceu, e quando ela chegou aqui, Caú, eu não estou entendendo esse desenho final aqui, o que foi? Ela voltou e ao mesmo tempo que foi voltando, ela foi subindo um pouquinho, foi isso que ela fez? Veja, não. Por quê? Essa última informação me faz ter certeza que ela não voltou na direção de X subindo um pouquinho, não. Porque se ela tivesse voltado e subido, ela estaria mais próxima da borda, esse ponto V aqui, ele estaria mais próximo da borda, né? Olha a borda da lata aqui em cima, do que os pontos X e W. E aí, ó, o que diz esse trecho aqui? Sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda, tá? Então ela não voltou subindo um pouquinho, não. O que foi que ela fez? Depois que ela chegou em W, ela só fez continuar indo para a direita pela borda interna da lata, tá? Porque aqui, ó, de novo, início, começou aqui em X, subiu até Y.
depois foi para a direita pela borda da lata. Ó, direita, direita, direita. Chegou aqui, desceu, tá? E quando chegou aqui, ela continuou indo para a direita aqui, ó, pela borda interna da lata, ok? Então, quando chegou aqui, se ela só foi para a direita, se ela nem subiu nem desceu, a distância de V até a borda é a mesma distância de W até a borda e também é a mesma distância de X até a borda. Por quê? Porque os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda. O trajeto WV é o mais curto possível. WV, cadê? WV é o mais curto possível. Ela não foi subindo e descendo até chegar em V, não. Ela chegou em W aqui e já foi da maneira mais curta possível até chegar em V. Os trajetos XY e ZW, cadê? XY e ZW são perpendiculares à borda do copo, ou à borda da lata, né? Então, isso quer dizer que XY e ZW são verticais. Para eles serem perpendiculares à borda do copo, né, ou da lata, obrigatoriamente aqui eles têm que ser verticais, tanto XY quanto ZW. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Isto é, você olhando de frente, se você olhar de frente para essa lata aqui, olhando para o ponto X, o ponto Y ou o ponto V está lá do outro lado, né, oposto ao ponto X, ok? Supondo que o corpo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q, ó, P a Q. Ele vai fazer um corte de P até Q, perpendicular à borda do copo, e recorta-se também a sua base, obtendo uma figura plana. Considere a espessura do copo. Pessoal, nessa parte que eu acho que vai ser mais interessante raciocinar como sendo uma lata, tá? Tá aqui uma lata, imagina que é uma lata de leite, tá? Que vem o rótulo da lata com aquela propaganda, que normalmente é de papel. Então, você cortou, você fez um corte no rótulo, tá? Um corte vertical no rótulo. Você vai fazer esse corte e vai tirar, você vai fazer um corte vertical no rótulo e vai abrir esse rótulo depois de cortado sobre uma mesa. Vai abrir e vai esticar. A questão pede para você desconsiderar a espessura do copo e, considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga é... Pessoal, por que ele fala aqui a planificação? Porque, veja, quando você faz o corte no rótulo, se você fica segurando esse rótulo na sua frente e ele fica meio dobrado, você está olhando para esse rótulo no espaço, né? Mas por que a questão fala em planificação? Porque você quer olhar para o rótulo de forma planificada. Melhor maneira de você entender isso é como se você tivesse cortado o rótulo, tivesse colocado ele em cima da mesa, esticado, tá? E olhado para ele só quando ele tivesse esticado em cima da mesa, tá? Considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga é... Aí, uma coisa que me chama a atenção logo de cara é o seguinte, ó, talvez alguns fiquem com a impressão de que fez o corte vertical e esticou esse rótulo na mesa, esse rótulo vai ficar meio troncho, como está aqui na letra B, ó, meio curvado o rótulo, né? Ó, a letra B explora essa curvatura do rótulo, né? A letra D também e a letra E também, ó essa curvatura aqui, ó, tá? Agora, essa curvatura, ela faria sentido se você estivesse olhando ele no espaço, né? No ar. Aí ele poderia ficar meio curvado. Mas na hora que você estica esse rótulo na mesa, ele não fica com curvatura. Você pode fazer um teste, né? Se tiver alguma lata aí na sua casa que já acabou de ser usada, e você corta o rótulo na vertical e estique ele na mesa para ver se ele fica curvado assim. Não fica, tá? Então, quando você esticá-lo, ele vai ficar no formato de um retângulo, ok? Então, ó, só com esse raciocínio você já elimina as letras B, D e E. Então, você só fica entre A e C.
Agora dá uma olhada em A aqui. Vê, a formiga estava aqui, em X, na parte externa. Aí ela subiu, não foi, ó? Ela subiu verticalmente aqui, ó, até Y. Depois ela foi para a direita pela borda até Z. Ora, mas quando você corta e estica que fica um retângulo, esse caminho para a direita, esse percurso que ela fez para a direita aqui, ó, ficou assim, ó, de X até Z. Depois ela desceu verticalmente de Z até W, ó. E depois, lembra que ela só fez ir para a direita de W até V? Ela nem subiu, ela não subiu nada e também não desceu nada. Como é que eu tenho essa certeza? Porque X, V e W se encontram à mesma distância da borda. Então, de W para V, ela só fez ir para a direita. Então, ó, com o rótulo lá na mesa esticado, depois que ela chegou em W, ela só fez ir para a direita. Então, perceba, ó, considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga é a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.